E hoje, uma aluna nossa colocou, eu perguntei qual é a sua dúvida. E aí ela quer falar sobre dor de dente, né? E aí eu vou trazer uma abordagem da laser acupuntura, né? Vou trazer uma abordagem da laser terapia também, uma sugestão para a gente focar aqui. É, até para vocês entenderem um pouco, porque a gente sabe que, por exemplo, a odontologia utiliza muito laser. É claro que um dentista vai ter uma expertise para trabalhar com laser dentro da boca, que é da área dele, né? Eu não, eu chegando no paciente com dor de dente, eu não vou colocar o laser dentro da boca e não vou fazer esse tipo de abordagem terapêutica, porque eu desconheço, então eu posso acabar, né? Ou assim, não sendo efetivo, entende? Não acredito que eu vá fazer mal, porque o laser ele faz efeitos fisiológicos, né? A luz não tem efeito colateral, mas você pode perder tempo e ele pode perder tempo e dinheiro, né? Então eu foco na minha área. Por isso, para falar de dor de dente, eu venho fazer, eu trago como sugestão 3 pontos e sugestão de lib, né? Antes, né, eu queria só falar para vocês que eu estou trabalhando agora, chegou essa semana, no final de semana, o meu ILIB, né, que é o reloginho. E aí agora eu estou fazendo a laser acupuntura e o ILIB, né, e eu consigo trabalhar ao mesmo tempo. Gente, é muito bom. A gente ganha muito tempo. O que eu venho notando também é que os pacientes, durante a sessão da laser acupuntura, já ficam mais relaxados, já ficam mais tranquilos, mais receptivos para o tratamento, porque eles já vêm recebendo ILIB, né? Então, eu estou gostando muito. E melhor ainda para alta aplicação, né? Porque, bom, eu não consigo fazer muita coisa, porque tem gente que coloca o reloginho e, né? Não sei se é o da DMC, mas se mexer muito, ele para, né? Porque ele tem um sistema de segurança, né? Que se não está no local, ele para de irradiar justamente para não ter acidente, porque você não precisa usar o óculos com esse líquido. E então, assim, eu consigo digitar, eu consigo, né, fazer algumas coisas a mais que eu não fazia com o outro ILIB. Então, assim, tá me dando certa liberdade, mas também não é aquela coisa, assim, de mexer muito os braços, tá? Então, vamos lá. Para falar de dor de dente, gente, eu trouxe 3 sugestões de ponto, tá? E eu trouxe até um mapa aqui, mas eu acho que eu consigo mostrar. Eu consigo. Bom, o primeiro ponto, que é bem o que a gente vai conversar, né? Eu não vou tratar, o paciente está com dor de dente, eu não vou lá no dente dele entregar o laser, a não ser se for a sua área, você tiver expertise, você pode fazer dessa forma. Analgesiando, enfim, modulando o processo inflamatório. No meu caso, como laser acupunturista, como sugestão, tem um ponto aqui que é o VC24, tá? Ele fica aqui abaixo do lábio, tá? Numa focinha. Ele é muito bom para dor de dente, para dor na gengiva, para trismo. E aí, como é um ponto que a gente está aqui de forma superficial, a gente pode trabalhar com comprimento de onda vermelho, né? E aí, o que você pode fazer? Você pode, vai depender também ali dessa queixa, dessa intensidade da dor no dente, se é uma dor de dente que vai e volta, não é uma coisa muito assim constante, você pode modular, né? Você pode harmonizar, então, você pode vir com 4 joules, mas se é aquela dor de dente mais intensa, acho que já dá para dispersar esse ponto, então você pode utilizar 6 joules, tá? Tem uma forma também, para quem tem laser, o laser da DMC, né? O laser ACP, tem que ser o ACP da DMC. Quem tiver o EC não tem essa frequência. Bom, quem tiver o laser ACP consegue trabalhar também com Nogier, né? A gente sabe que o Nogier a gente utiliza na aurículo na aurículo francesa. Se você vai fazer a aurículo chinesa, você vai usar
a frequência contínua, você não mistura as escolas. Mas no GE, ele trouxe também, ele fez ali um mapeamento, né? Ele criou algumas categorias de frequência que você pode usar sistemicamente. Então, quando você utiliza esse laser aqui, né, de Nogier, na frequência de Nogier, e utiliza a frequência A, que é uma frequência que trabalha inflamação, você pode combinar algumas frequências nesse ponto, tá? Nogier, você consegue combinar até 3 frequências. Então, eu poderia combinar a frequência A, que trabalha inflamação, e entregar 2 joules. Poderia vir com a frequência F, que trabalha a reconstrução óssea, regenerativa, uma frequência regenerativa, mais 2 joules. E poderia juntar com a frequência G, que trabalha a analgesia. Então, eu entregaria esses 6 joules de dispersão com estímulos diferentes que vibram, né? Um trabalho com inflamação, uma analgesia, uma reconstrução, tá? Então, isso daí é um pouquinho mais avançado. Inclusive, nessa turma agora, e para todos os alunos que já estão no meu curso, é uma aula que eu vou acrescentar, que é trazer Nogier para trabalhar pontos sistêmicos, né? Então, eu não estou trabalhando a aurícula francesa, eu estou trabalhando a frequência de Nogier, né? E eu venho trabalhando Nogier pelo corpo, né? Que é uma frequência pulsada, que dá um estímulo terapêutico bem interessante, porque ele entrega e aí ele segura, né? Ele é chaveado, esse estímulo, e isso está trazendo respostas rápidas, tá? Então, a minha sugestão para primeiro ponto para tratar dor de dente é esse ponto aqui, VC24, abaixo do lábio aqui, nessa depressãozinha. Eu tenho uma fotinha aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para mostrar, ó. Bem abaixo na linha mediana, na depressão, abaixo do lábio, tá? É uma sugestão. Fê, mas o meu não tem essa frequência do Nogier que você explicou, que você poderia fazer 2 joules, né? 2 de uma frequência, 2 de outra e 2 de outra. Aí você soma 6 joules. Não tem problema. Se eu não tenho pulsado Nogier, o que você faz? Uso contínuo, tá tudo certo, tá? O meu laser é o EC, uso contínuo. O meu é da MMO, Recover, uso contínuo. Não tem problema, tá? E aí, a gente foca na entrega de joules, tá? E no comprimento de onda, né? Você pode usar o vermelho aqui, tá bom? No rosto. Então, essa é a minha primeira sugestão para tratar dor de dente. É um ponto que trabalha isso, né? Elimina o vento, né? Regula, beneficia a face, a boca, dor de dente, gengiva, tá bom? Então, é bem interessante. VC24. Gente, a live vai ficar salva, tá? Depois, se vocês quiserem ver com calma. E aí, eu queria até ver se a Valéria entrou, porque a Valéria que pediu, e ela comprou o laser. Eu quero saber qual laser que ela comprou. Porque vai ser bem interessante, né? Ela usar essa forma aí Nogier. Nogier eu venho aplicando, né, nos meus pacientes e os resultados têm sido bem satisfatórios. Eu tô gostando bastante. Aí eu gosto mais ainda do ACP, né? Porque eu já trabalho muito com a frequência pulsada de Heiniger, então eu vou lá no ponto do meridiano do fígado e trabalho a frequência do fígado e assim vai, né? Eu uso muito, eu gosto, eu acho que fica bem assertivo. E agora estou trazendo o Nogier com essas outras informações. Então, se eu quero trabalhar edema, inflamação, analgesia, eu vou nessas frequências, tá? Bom, essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão também é um ponto, esse ponto, ele é muito conhecido, né, que é o IG4, tá? Ele fica aqui do lado radial, no meio do segundo metacarpo, tá? Olha só, você aperta aqui, ó, tem uma almofadinha, né? Ele fica aqui, deixa eu fazer melhor aqui. Você junta os dedos, forma uma almofadinha. É mais ou menos no meio do segundo metacarpo, tá? Aqui você aperta, é bem dolorido, tá? Então aqui eu gosto de sempre palpar. Eu converso com o paciente e falo onde é que é mais sensível. Eu vou na linha da orientação, né? E aperto porque
a gente sabe que tem que localizar o ponto também. Então, aqui, ó, no meio, segundo metacarpo, a gente tem o IG4, é um ponto que ele é um ponto de analgesia geral, tá? E além de ser de analgesia geral, ele atua na cabeça, na face, no rosto, na boca, né? Muito bem, tá? Então, para questões aqui da face, é muito interessante. Inclusive, uma vez eu fiz um curso de eletroacupuntura. Eu não trabalho com eletro, mas eu fiz um curso. E aí, no curso, mostraram, não sei se foi um estudo que fizeram, se foi um TCC, não sei o que foi, não lembro. Um paciente, ele foi fazer uma cirurgia, tá? Nos dentes e não poderia usar anestesia. Tinha alergia à anestesia. E aí, com a eletroacupuntura, no IG4 e mais algum outro ponto, mas o IG4 fez todo o trabalho na boca, a cirurgia na boca, com esses pontos, sem anestesia, tá? Porque ele faz analgesia, ele consegue trazer essa anestesia para a boca, tá? Então, o paciente está com dor de dente, não deixe de usar o IG4. Para a gente, na medicina chinesa, a gente está começando o quê? A trabalhar pontos distais, tá? Não tá local, tá distal, tá? Então, o IG4 é um ponto excelente. Aqui, gente, a gente já vai trabalhar um comprimento de onda o quê? Vermelho ou infra, né? Esse daqui vai ser infravermelho. A gente já tá, né, fora aqui do rosto. Aqui já a gente chama pescoço para baixo, né? Pontos de meridiano. Não que não tenha pontos de meridiano no rosto, né? Mas aqui é mais superficial. Então, aqui é infravermelho, tá? E aqui a gente vai dispersar também 6 joules nesse infravermelho aqui, tá bom? Diferente da eletroacupuntura, a eletroacupuntura, se você coloca uma agulha aqui, né? E quer fazer, que nem foi esse estudo, e a pessoa vai ficar ali, vai cortar, vai abrir a boca. Você coloca eletro, você fica estimulando essa agulha através de uma corrente elétrica, né? Então, você fica ali o procedimento todo, antes e durante o procedimento, estimulando a agulha. No laser, gente, o paciente está com dor de dente, você vai entregar uma vez. Entregou 6 joules no infravermelho, acabou. Tá? Você não vai ficar aqui analgesiando, não. Isso não. A gente está falando de laser acupuntura pontos de meridiano. Então, a gente escolhe a dose para dispersar e pronto. Em ponto local de dor que você pode dar um pouco mais de entrega de joules para poder analgesiar, tá? Então, a minha sugestão primeiro foi o VC4 no vermelho, né? O IG4. E outro ponto também muito bom para tratar dor de dente, só que esse eu vou mostrar mais a minha mão, mas vocês vão imaginar um pé, tá? Porque é no pé. É o ponto E45. O nome do ponto é boca doente, é uma coisa assim. Deixa eu ver qual é o nome aqui nesse Atlas. Eu acho tão engraçado. Porque, gente, o nome de acupuntura do ponto diz muita coisa, tá? É boca... Ah, não, esse mapa tem outro nome, mas o que eu olhei, ele tinha a boca alguma coisa. É específico, lá no pé, tá? A gente vai tratar o E45, tá? Ele fica, vamos imaginar que isso daqui é meu pé, o hálux é esse daqui, tá bom? Aqui é o meu pé. Tá? Aqui ele fica no segundo dedo, tá? Eu vou pegar uma caneta também. Na margem ungueal lateral do segundo dedo do pé. A margem ungueal, o que é essa margem? Eu vou desenhar aqui para vocês verem. A gente traça, a gente diz, tá lateral, né? Tá, lateral, tá? Medial seria aqui, a gente vai fazer lateral. Fica na margenzinha do dedo. Só que quando o aluno está agulhando, né, isso tem que reforçar. Com laser, na ponteira aqui não tem problema, porque a ponteira vai pegar aqui, ó, toda a região, tá certo? Você chega aqui na pontinha da unha aqui. Mas na agulha a gente tem que desenhar, porque você não pode vir com a agulha enfiar no cantinho da unha, você quer matar seu paciente, né? Isso daí é tortura. O que você vai fazer? Você cria uma intersecção, tá? Você traça um traço aqui da unha e no cruzamento você agulha. Só que como a gente está fazendo com laser, não tem toda essa precisão, porque a ponteira vai cobrir tudo isso. Então, já vai vir a entrega. Então, é menos, né?
precisa de menos precisão porque é maior, né? Vai vir ali o comprimento de onda e já vai pegar toda a região, tá? Então, finge que é meu pé, porque esse ponto é no pé, tá? Fica no segundo dedo, nessa margem aqui, lateral, pro lado de fora, tá? E aí, gente, é um ponto Ting, né? Ainda que seja um ponto superficial, tá? Você não vai usar o vermelho. Você vai usar o infravermelho. Por isso que eu digo, na laser acupuntura, você não fica a cada ponto pensando, esse ponto aqui ele é superficial, esse ponto aqui é superficial, ou é profundo. Não, você não pensa nisso. Por quê? Porque existem funções energéticas nesse ponto. Ainda que ele possa estar superficialmente aqui, esse é um ponto, né? Esses pontos das extremidades, eles têm a capacidade de ter atuação em todo o meridiano, tá? Em todo o meridiano. E o meridiano do estômago, ele chega no rosto. Tá? Por isso que a gente vai usar o infravermelho. Por isso, pescoço para baixo, acabou o infravermelho, tá bom? Então aqui você vai usar, só que é no pé, tá? Só reforçando, porque eu não vou tirar o sapato aqui e mostrar. Mas eu posso mostrar aqui no mapa para vocês. Tá? Então, deixa eu só... Não preparei. Veio agora, né? Eu acabei mostrando um ponto. Vou mostrar o E45 para vocês também. Só que meus atlas são todos riscados. Esse não tá. Olha só, pra vocês verem. Ó, o E45. Deixa eu ver aqui, ó. Estão vendo? Bem no cantinho da unha, do lado do segundo dedo, lateral. Na margem lateral, ungueal lateral, tá? Porque o aluno às vezes troca e faz, né, no outro cantinho da unha. A gente tem que fazer daqui e faz do lado de cá, tá? Mas foi o que eu falei. Essa precisão de imaginar uma linha traçando para cá e para cá é quando você tá com agulha. A agulha é muito fina, né? No laser, você vai pegar a região do ponto, né? Vou mostrar. Eu vou fazer no vermelho só para vocês verem, porque o vermelho é visível. Tá? Mas a entrega é no infravermelho. Vai ter essa entrega, só que a gente não tá vendo. Só para você ver. Eu não vou olhar, tá? Eu tô sem óculos. Olha só, vou olhar pela câmera. Tá vendo? Não precisa dessa precisão toda. Porque aqui a ponteira, né, já vai captar a região do ponto, tá bom? Então são esses 3 pontos bem interessantes que você poderia colocar para trabalhar dor de dente. VC24, IG4 e E45 dispersando esses pontos, tá bom? Infravermelho, 6 joules, tá? Se é uma dor de dente que, nossa, tá muito, dispersa, 6 joules. Se é uma dor de dente, uma dor de dente que vai e volta, sabe? Às vezes incomoda, às vezes não incomoda, harmoniza esse ponto, tá? Pode aí ter um padrão combinado, e aí essa oscilação a gente harmoniza, que aí fica modulando, né? Fica modulando ali o ponto. Então é interessante, tá bom? Ó, gente, não se preocupa, a live vai ficar gravada, tá bom? Eu deixo todas as lives gravadas, aí depois você pode assistir, tá bom? Eu vi que a Irene falou que chegou agora, mas não se preocupe. E aí, gente, olha só. Isso daqui é uma sugestão, né? Só reforçando para quem entrou depois. Eu falei que... expliquei, né? Muita gente começou a me seguir durante a semana da laser acupuntura integrativa. Então, só para vocês saberem, agora que passou a semana da laser acupuntura integrativa, passou a semana de inscrição do meu curso, então não preciso mais tirar todas as dúvidas aqui com relação ao curso. Eu já fazia antes live semanal, toda terça, 19h30, tá bom? Então, nós estamos voltando com as lives. Então, participem quando eu perguntar na caixinha de pergunta o que você quer saber. Se eu não te respondi, não deu tempo, o que acontece? Se acontecer isso, ou você, na caixinha de pergunta, quando eu abro depois da live, eu não consegui te responder, me pergunta aqui. E eu vou respondendo durante a semana. Ou, se eu não conseguir responder na caixinha, eu trago o conteúdo para a live. E o tema de hoje foi sugestão da Valéria, que é uma aluna nossa do curso, e ela quis saber sobre dor de dente,
tá? É claro, e aí foi o que eu falei, o laser, ele tem muitas é, possibilidades, mas você vai trabalhar dentro da tua área de atuação. O dentista, ele vai trabalhar como dor de dente, ele vai enfiar o laser dentro da boca do paciente, mas é a área dele, é a expertise dele, né? Eu não vou fazer isso, eu já tive paciente com dor de dente, né? Onde que eu entro? Eu entro na laser acupuntura, e então eu indiquei 3 pontos legais, dois distais, né? Um mais local, assim, mais perto da boca, não chega a ser dentro, depende, né? Às vezes o dente até, mas pode ser mais local, ele tá bem aqui, né? VC24. Ó, e uma coisa, esse ponto aqui, além de trabalhar localmente a boca, a gengiva, os dentes, então, para outras questões de boca, você pode usar esse ponto. É um ponto que ele também relaxa, ele também trabalha ansiedade no paciente, tá? Então, além de tratar o dente do seu paciente, você deixa ele zen, tá bom? Então, ponto VC24, G4 e E45. Lembra, eu fiz o E45 na mão, mas ele é no pé, tá? Depois que eu lembrei de mostrar no Atlas aqui para vocês. Agora, para fechar, e aí eu abro para perguntas, o que acontece? Uma outra possibilidade, e aí é para qualquer profissional na sua área de atuação ali, combinar com o ILIB, né? Eu faria ILIB com certeza nesse paciente que está com dor de dente. E aí, dá para você fazer de forma sistêmica na radial, tá? Dá para fazer, né, radial, mas dá para fazer também. E aí eu veria caso a caso. Assim, sem um caso concreto, eu não consigo dizer se eu faria ou não. Combinar radial com sublingual. Mas a sublingual eu faria. Porque assim, pode ser que eu só faça o sublingual, tá? Ou eu combine um pouco do sistêmico maior, tá? E use o sublingual. O sublingual, ele acaba, pelo tempo ser rapidinho, ele é sistêmico, mas ele age muito localmente, tá? Ele tem uma aplicação muito local. O sublingual, você vai escolher, né? O lado que você vai aplicar, pode ser no meio também, né? Mas aqui, ó, você pode aplicar de 7 a 9 minutos, tá? E aí essa aplicação, ela vem muito forte para a boca. Tem questões de parestesia, enfim, tem questões ligadas ali a alguma cirurgia que não deu certo, cicatrização. O ILIB sublingual, ele é bem interessante, tá? E aí eu montaria, então não sei dizer como eu faria o tratamento combinado com a radial, né? Às vezes eu gosto de combinar, uma sessão eu faço uma ou outra. Se for uma coisa crítica, eu consigo até fazer radial e depois eu faço uma irradiação mais local, mas isso vai depender do caso a caso, tá? Então, sublingual é muito interessante. Lembrando também que a sublingual, ela auxilia, como é muito rápido, é de 7 a 9 minutos, digamos que seu paciente ou tem um surto, ou chegue muito estressado, ou ele tem um pico, né, ali de pressão, né, ele chega em choque, alguma situação mais assim aguda, a sublingual ela é muito interessante, ela é muito rápida, tá? A gente sabe que várias medicações a gente coloca sublingual porque a absorção é mais rápida, né? Então ela tem essa ligação sistêmica muito rápida. Então a sublingual é bem interessante para baixar a pressão do paciente, ele teve um pico de hipertensão. Tem estudo de aplicação na sublingual para grávida que está com a pressão alta, tá? Porque fica uma coisa mais direta, tá? Mas assim, a gente sabe que gravidez existe a contraindicação, mas isso não quer dizer que as pessoas não estejam estudando e tudo e não tenha benefício, tá? Beleza? Vou abrir aqui, gente, deu aqui. Fiz aí uma explicação, eu queria agradecer, não sei se a Val tá online, ela sempre participa, mas se ela for assistir depois, eu queria agradecer o tema, né? Ela colocou um tema, claro que eu tô trazendo pela visão da medicina chinesa e da laser terapia, do ILIB, tá bom? Opa, quase eu chamo aqui. Beleza, gente? Então bora lá, deixa eu ver as perguntas de vocês. Vamos ver aqui. Ó, a doutora Débora Shakur.
Dá para usar em psoríase? Bom, dá, né? Eu recomendo fazer em psoríase sistêmico, né? Porque eu acho até que questões mais locais precisa de um entendimento melhor. Então, sistêmico é bem interessante, tá? Você fazer ILIB. O ILIB é muito indicado para doença autoimune, tá? Ele modula o nosso sistema imunológico. Então, se está muito ativado, ele abaixa. Se está muito para baixo, muito sem sistema, sem defesa, ele fortalece, ele consegue entrar no equilíbrio. Então, por isso que ele é muito indicado para doença autoimune, tá? Então, para psoríase é indicado, tá bom? A Belle Roma, para dor no nervo ciático, qual ponto você indica? Ó, nervo ciático, eu indico VB30, né? VB31, pontos ASH, alguns pontos ali da bexiga, bexiga 31, 32, 33, que são nos forames sacrais. São pontos que trabalham bem, tá? O nervo ciático, dispersando. E ponto ASH ali, sempre dispersando, né? Analgesiando, tá bom? Então, trabalhar VB30, VB31, pontos da bexiga, tá? Bexiga 31, 32, 33, ali os forames e pontos ASH, eu uso bastante. Você pode trabalhar aurículo, se você também dominar, né? Vem na linha aqui do sacro e o final aqui, o sacro, né? O próprio ciático. Você consegue também trabalhar com laser, tá? É bem interessante. Ó, a Carol, dor no esporão de calcâneo e ombro. Carol, você falando de dor, a gente pode dispersar essa dor, analgesiar essa dor, né? Você pode, ali na região mesmo do esporão, você pode cercar o dragão, né? Fazer no ápice ali 9 joules e circular com 6 joules. Quando for melhorando, você pode inverter, inverter não, né? Mudar. Começou a melhorar no meio, você coloca 6 joules, depois você começa a 4 joules para ir modulando, entendeu? No início tem muita dor, você coloca no centro da dor 9 joules, depois você cerca o dragão com 6. Começou a ter efeito, começou a melhorar. Na próxima sessão, né, começou a melhorar, trouxe o retorno. Então, na outra sessão, faz 6 joules no centro e 4 joules em volta. Tá? E vai modulando isso conforme for melhorando, porque começa a sair a dor, aí você começa a trabalhar essa inflamação. Aí numa outra sessão você pode vir 4 joules no meio e 2 em volta, para você começar a trazer também o efeito, ativar, né, marcadores anti-inflamatórios. O ombro, a mesma coisa, você pode fazer o mesmo raciocínio, tá com muita dor, analgesia, começou a melhorar, você começa a modular. E aí, bom, ombro, dá para usar os pontos ASH, e aí na laser acupuntura a gente tem os olhos dos ombros aqui, a gente tem G15, a gente tem um ponto extra que trabalha ombro, que a gente brinca na medicina chinesa, fala que é o ponto janelinha, porque ele tem um nome chinês que parece janelinha, entendeu? Aqui, tá? Tem pontos especiais para ombro, tem ponto na perna para ombro muito bom. O E38 é um ponto distal que trabalha muito bem ombro, tá? Agora, você pode focar muito no ILIB também, do lado da dor. Se for bilateral, aí você vai alternando, né? Você pode até fazer 15 minutos de um lado e 15 do outro, tá? Porque agora, se for só unilateral, faz o ILIB todo do lado, porque vai pegar aqui, né, e já vai trabalhar. Você já trabalha também aqui o braço, né, e aqui tem os meridianos afetados que chegam no ombro. Então, eu acho que é bem interessante focar, né, a radial, eu acho, mas a radial mesmo. Carótida é próxima, mas eu acho que, enfim, foca mais na cabeça e tudo, tá? Então, assim, Carol, dor, então você foca na analgesia, pode circular esse dragão. Quando o paciente começar a trazer melhora, você começa a modular isso daí, essa inflamação.
A Neide perguntou, eu não consegui assistir a primeira live, ficou gravada também? Neide, todas as minhas lives eu deixo gravadas, tá? Eu termino aqui, a primeira coisa que eu faço, eu salvo e já posto, que eu morro de medo de perder. Mas depois dá pra baixar, né? Mas elas estão todas salvas, tá bom? Ó, tem uma pergunta da Integrar Saúde. Tem o Therapy EC, dá pra fazer laser cultura? Dá sim, tá? Integrar Saúde. Dá sim. No início dessa live, eu dei uma sugestão de uma frequência pulsada de Nogier de forma sistêmica, né? É uma sugestão. Eu ainda vou, inclusive, vai entrar para o meu curso agora, para os meus alunos, porque como é um raciocínio maior e tudo, eu deixo eles se ambientarem no curso para depois dar, porque quando eu dei presencial, deu um nó na cabeça dos alunos que a gente ficou horas ali para eles tentarem entender. Então eu gosto acho mais didático, explicar, começou a dominar, começou a praticar, aí eu venho e aprofundo. Aí eu vou trazer agora, que essa é a entrega de Nogier. Ele é específico do ACP, mas isso daqui que eu falei para você é cereja do bolo, entendeu? Isso daqui é fazer um diferente aqui, um estímulo diferente, assim como o Heiniger, que é a Manfred Heiniger, é uma frequência específica do meridiano de acupuntura. É a cereja do bolo. É o que tem de diferente. No EC, o EC ele entrega os dois comprimentos juntos, né? Mas isso você não usa na laser acupuntura, os comprimentos juntos. Só se você for usar ponto ASH, ponto de dor. Mas fora isso, não faz junto. Então, né, não tem problema. E o EC tem a frequência contínua. E eu escolho muitas vezes trabalhar com a contínua. Eu falo que é o feijão com arroz, tem a contínua, acabou. Vai fazer lindamente a sua laser acupuntura. Então, se você já tem o Therapy EC, não precisa, eu tenho que comprar um específico de acupuntura. Não tem, porque o seu faz laser acupuntura, tá? Faz aurículo, faz nos pontos, faz ponto ASH, faz ponto ASH até melhor do que o ACP, porque entrega combinado. Aí, ao invés de você investir num outro aparelho de laser, você investe num desses, se você não tiver, né? Eu comentei na live, né? O meu chegou essa semana. Que legal! Muito bom. Nossa, gente, isso acelera tanto as sessões, porque com laser você já acelera a sua sessão. Por quê? Porque a agulha precisa ficar 25 a 30 minutos, né? A gente deixa 20, 25 minutos, tem lugar que deixa 30, né? Eu não costumo deixar 30 não, eu deixo uns 25 minutos. Mas ali que seja de 20 a 30 minutos na agulha, né? O laser é entrega no ponto, acabou. Se você está falando de laser acupuntura, é entrega no ponto e acabou, né? Escolheu um ponto, escolheu a dose, entregou, não vai ficar aqui, agora mais uma. A não ser se você tiver aquilo que eu falei no início da live. Aí eu escolhi uma combinação de Nogier. Aí estou entregando 3 frequências. Aí eu entrego 2 joules de uma, de outra e de outra. Mas é isso, não é... Né? Eu tô fazendo um outro tipo de tratamento, mas se você está trabalhando com contínuo, acabou. Você vai entregar lá a quantidade de joules e pronto, tá? Então, você ganha muito tempo com laser. A sessão já fica mais rápida. Aí, você fazendo ILIB e trabalhando com seu laser de forma pontual ao mesmo tempo, nossa senhora, você ganha muito tempo. Aí agora tem que mudar... explicar para o paciente, para ele não achar que, como assim, né? Porque a sessão acaba, cara. Não tem mais o que fazer, você já entregou tudo, mas é muito mais rápido, né? Então tem que explicar para o paciente. Deixa eu ver aqui. Tá, a Neide perguntou quantos joules no G4? Para dispersar 6 joules pode fazer, Neide, 6 joules no G4, tá? Ó, Irene, não se preocupa, tá? Ela chegou, já tinha falado um pouco, eu trouxe a questão da dor de dente, com a laser acupuntura e com o ILIB, mas já tá tudo, vai ficar tudo salvo. A Lu perguntou, e aftas? Já fiz uma vez e piorou, fiquei com medo. Você fez em cima, né, das aftas. O que acontece? O laser, ele não pula etapa, ele acelera resultados, tá? Então, eu não sei o que você fez, mas muitas vezes você acelerou um processo que ele já ia passar, tá? Pode ter acontecido isso. E cicatrizou mais rápido. Eu já fiz a aplicação
em mim que foi a autoaplicação, né? De uma espinha que estava interna, eu fiz o laser, não era bem uma espinha interna, mas estava, enfim, estava incomodando. No outro dia ela apareceu toda amarela e acabou no outro dia. E a dor que estava doendo passou na hora, então analgesiou na hora. No outro dia ficou mais feia, mas também ela cicatrizou super rápido, né? Eu faço isso em mim, tá? Então eu não sei que você fez, mas é isso. O laser ele não pula etapas, você não vai pular nenhuma etapa, mas você vai acelerar esses processos. Então, às vezes é só o processo que poderia passar, mas, né, tem que ver direitinho o que aconteceu, tá bom? Irene, ferida aberta pode ser aplicado sim, tá bom? Mas o que acontece? Precisa ter. Quanto mais eu estudo sobre ferida, mais eu me conformo e fico bem tranquilo e falo, cara, isso realmente não é a minha área. Por quê? Um enfermeiro que trabalha ou um fisioterapeuta que tem essa especialização aí nas feridas, quando você trabalha com laser, você não trabalha só o laser, você limpa a ferida, você faz todo um trabalho da tua área de atuação. Então, para que se aventurar, né? Assim, se sou eu falando de mim, assim, eu posso ver uma questão de ferida, mas nessa questão tem que ter bem cuidado, porque o profissional ele vai saber se essa ferida está contaminada, porque o que acontece? Se tem uma contaminação e você estimula, você pode estimular o crescimento, tá? Daquele fator patogênico que está ali. Por isso que ferida, o pessoal pede, eu, né, assim, dentro do meu curso no ambiente seguro, eu explico como acontece a modulação, mas eu não ensino, é só uma dúvida pontual, a modulação você faz assim e tudo, a título de conhecimento, mas a pessoa tem que aprofundar no estudo, tá? Porque pode ser feito em ferida aberta, mas o profissional ele tem que limpar, ele tem que cuidar e tudo, e vai vir com laser. E o laser na ferida, a maior parte dos casos, né? Bom, você vai ter que tampar todo o teu laser, porque você, em algumas feridas, você pode encostar. Outras, se tiver muito prejudicado, muito dolorido, talvez não vai encostar. Mas é para ter contato mesmo assim, tá? E pode ser aplicado e muito bem, funciona muito bem, tá? Com ferida. Mas é isso. A pessoa tem que ter essa especialização ali, tem que saber o que está fazendo, porque não é só a fotobiomodulação, tá? Aí você pode combinar com azul de metileno, tá? Com PDT, combinar a fotobiomodulação com uma substância que vai limpar, vai esterilizar, vai melhorar, entende? Vai cicatrizar, tá bom? A Nancy, boa noite. Quais os pontos para estimular a imunidade? Bom, imunidade que é interessante na questão da imunidade, né? Na medicina chinesa. Primeiro, você tem que fazer uma avaliação do seu paciente para, né, entender o padrão dele. Mas o que você pode pensar assim de forma genérica? Bom, você tem que trabalhar o Qi, que a gente fala, a energia, né? A energia defensiva desse paciente. Tem que trabalhar pontos de pulmão, porque o pulmão governa o Qi, ele governa a energia defensiva. Você tem que trabalhar pontos do baço e do estômago, que vão transformar melhor os alimentos e vão conseguir fazer sangue de qualidade, energia de qualidade. Então, esse paciente tem que se alimentar bem, porque também se comer alimentos que não são nutritivos, não vai ter nada para transformar em nutrição, em energia e em imunidade, né? Então tem que trabalhar isso. Então tem que trabalhar, por exemplo, pontos E36, você pode trabalhar o VC12, você pode trabalhar a energia dos rins também, né? Que tem o Jing pré e o Jing pós, então você tem que fortalecer o rim desse paciente. R3 também, né? Claro, mas você tem que avaliar qual é o padrão desse paciente, né? Trabalhar pontos de pulmão, P9 é um ponto interessante, às vezes P1 também, tá? Aí existem algumas combinações de ponto, né? Tem um triângulo aqui que você pode fazer de fortalecimento, né, da imunidade. Aí a gente trazendo para o lado mais integrativo,
como é que está a saúde do intestino desse paciente, né? Por isso tem que fazer uma avaliação. Às vezes é um paciente que ou está com o intestino todo desregulado, ou está com constipação crônica, ou está com diarreia crônica, ou está oscilando. Então, a maior parte do sistema imunológico está no intestino, né? Então, tem que olhar para o intestino desse paciente, tá? Então, assim, é isso. Eu tô falando dentro daqui da área da medicina chinesa, tá bom? Então, são pontos interessantes. Ó, a Elaine perguntou, e dor no tendão de Aquiles? Bom, você pode trabalhar... olha que interessante no tendão de Aquiles, Elaine. Sabe o que você pode fazer? Aqui, eu não lembro se Elaine... Elaine, você é acupuntura, você tem a medicina chinesa, né? E trabalha sem as agulhas, não é? Você pode ali na altura do R3, tá? Fazer o ILIB na altura do R3 por onde a gente faz para pegar a tibial posterior. Aqui, você entregando no vermelho o ILIB, você está acessando a artéria e localmente o tendão de Aquiles. Então é interessante, tá? Ou se você... Mas é isso, você nessa entrega de ILIB, você já vai estar, pelo tempo, você já vai estar também trazendo um efeito de analgesia. Então, você pode fazer um ILIB na tibial posterior. Ou, se você quiser pontualmente, você pode vir e trabalhar, né? Como é que tá isso daí? Tá muito forte, muita dor, pode começar analgesiando, né? Estímulos de analgesia, estímulos maiores. Como é dor aqui, faz vermelho e infravermelho, né? Para pegar tecidos mais profundos e mais superficiais, né? Você pode, começou a melhorar um pouco, começa a modular isso daí para começar a ter estímulos para desinflamar, tá bom? Aí, como é que você modula? 4 joules, 3 joules, tá bom? Então tá, Elaine, você não conseguiu entrar, né? Sempre tem algumas pessoas que às vezes a gente tem alguma questão de e-mail, às vezes a gente que tem que convidar para entrar, né? Mas dá tudo certo no final, tá bom? Eu vou pedir para minha equipe entrar em contato, tá? Amanhã a gente te coloca na comunidade, não se preocupa. Nessa primeira semana, né, quando a gente abre a turma e quando realmente começa, esses ajustes de colocar o pessoal na comunidade, tá? Então, a gente pede às vezes para você me colocar como amiga do Facebook, né? Para eu te aceitar. Então, no final vai dar certo, a equipe vai entrar em contato, tá? Já anotei aqui. Ó, o Jeffs também tá. Legal. Jeffs, boa noite. Ele é aluno também, tudo certo. Ó, as lives elas ficam todas salvas aqui no Instagram e no YouTube, tá? Antigamente não ficava, mas agora a gente está colocando todas as lives no YouTube, lives de conteúdo, né? Todas no YouTube. E no Hotmart ainda não tem, mas é uma boa, né? Vou pensar aí para ver se eu consigo levar essas lives para dentro. Mas por enquanto tá no YouTube e aqui no Instagram, tá bom? A Neide está perguntando, para quem ainda não comprou o aparelho de laser, é mais interessante comprar o laser com a frequência pulsada? Depende, Neide. Eu sempre vejo assim, se você for terapeuta acupunturista que vai trabalhar a laser acupuntura, eu gosto muito da pulsada, tá? Do ACP. Mas o que acontece? Se você for não tiver uma atuação na fisioterapia, na enfermagem, em outra área da saúde, então eu recomendo o ACP. Mas se você falar assim, Neide, você falar, não, eu também já quero atuar também com, sei lá, a sua área, com ferida, com a fisioterapia. Aí eu fico em dúvida, às vezes eu acho o EC melhor quando você tem mais de uma profissão usando laser, tá bom? Se for uma única profissão acupunturista, vai no ACP, sucesso. Agora, não, eu também tenho outras áreas de atuação, acho que o EC, por conta dessa questão do comprimento de onda combinado. Porque assim, eles são muito parecidos, o ACP e o EC. Os dois têm LIB, pronto. Os dois têm comprimento vermelho e infravermelho, pronto. A quantidade de joules igual, né, entregam de forma igual. A potência igual.
que difere um do outro? O EC, ele vai combinar o vermelho e o infravermelho, é mais uma opção, porque no ACP você só consegue entregar o vermelho ou escolhe o infravermelho. No EC você consegue entregar o vermelho, o infravermelho ou os dois juntos. E por que isso é bom? Porque você ganha tempo, você entrega no mesmo ponto ali, já está pegando tecidos profundos e superficiais. Por isso que depende, às vezes a tua área de atuação, se for outra, além da acupuntura, vai precisar bem disso, tá? Mas digamos que ainda que você tenha outra área de atuação, Fê, mas eu não vou ficar usando muito, eu vou usar na acupuntura, então se joga no ACP. Porque, sério, essas frequências pulsadas são muito legais. E no futuro, assim, tipo, você já tem um laser, já tem um relógio, já tem um EC, já tem o relógio, né? Esse daqui. Você tem esses dois, digamos que sejam um EC. Você tem um EC, você tem um relógio. Ainda vale a pena comprar o ACP, porque essa frequência pulsada no GE, ela traz um efeito terapêutico muito legal, tá? Muito rápido. Eu tô tratando uma paciente que ela quebrou o pé, o dedo do pé. E aí, bem ali naqueles pontos do maléolo, né? Bom, enfim, o pé fica inchado bastante. Nossa, com a frequência de Nogier para tratar inflamação e edema, nossa, é muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, é bem legal, tá? O ACP. Mas é isso que você tem que pesar. Se você trabalha com, né, além da acupuntura, outra área, e que é isso, né? São investimentos, a gente tem que pesar, tá bom? Agora, se for só laser acupuntura, é ACP. Na espinha, a frequência é contínua, eu usei contínua, tá bom? Olha, Ivônia, quantos joules aplicamos em aftas? Eu nunca fiz aplicação direta em afta. Eu acho que eu. Bom, eu não sei. Eu acho que eu faria uma harmonização, assim, sabe? Mas eu não. Tô falando assim, mas eu não sei se eu aplicaria. Só se fosse muito alta aplicação, né? Tivesse algum ponto relacionado ali. Pode ser a Lu perguntando, né? É porque, Lu, é isso, eu não trabalho com a questão, sabe, específico da afta, da ferida. Pode ser que talvez, eu não sei se você dispersou, né? Mas é isso. O laser, ele acelera os processos. Mas o que acontece? Se você modula, se você erra no laser, você pode não trazer resultado, entende? Mas a luz, ela não faz mal, entendeu? Você pode perder ali a oportunidade de trazer um resultado. Você pode tentar, se tiver outra oportunidade de trabalhar com afta, modular. Ou coloca 3 joules, 2 joules. Enfim, é porque é ferida, essas coisas acaba não sendo a minha área, eu fico bem assim, sabe? Ó, Nancy, imagina, Nancy. Ó, a Lindinalva perguntou como aliviar a dor de fibromialgia. Bastante lib, né? Fibromialgia é uma dor sistêmica, você vai trabalhar também. Tem pacientes que fazem, né, tratamentos assim, 10 sessões seguidas de eu vi, né, esse caso de fibromialgia, 10 sessões seguidas e consegue depois ter uma qualidade de vida e só volta numa outra crise depois de meses, entendeu? Então você pode trabalhar muito a questão do ILIB. Mas na medicina chinesa a gente consegue trabalhar, circular o qi, deixar o fígado num livre fluxo de energia. Tem ponto, o baço 21 é o grande luo, é um ponto extremamente indicado para fibromialgia. E é interessante porque ele fica aqui na lateral e com a agulha é meio. Você tem que ter cuidado para fazer a perfuração, o agulhamento, para não ter perfuração. Então, com laser é maravilhoso, né? Olha, Lia, eu sou aluna. Ai, que coisa boa, Lia. É bom que eu vou conhecendo vocês, gente. Ah, tá. A Glau Alencar. Você pode usar a analgesia, você pode sim fazer os dois juntos, tá bom?
No MMO tem, bacana. Analgesia, você vai fazer mais joules. Você pode fazer 6 joules, 9 joules. Não tem problema dar uma somada, tá? Na analgesia. Você vai inibir, né? Então, você pode fazer. Eu não sei se o seu soma, se não soma, tá bom? Mas, assim, não tem problema. Até se você fizer 6, depois mais 6, não tem problema. Ó, a Isa tá perguntando. Maravilhosa noite. Por gentileza, pode fazer ILIB, terapia em paciente com CA de pele, está fazendo tratamento. Bom, qual é a orientação que eu dou para ILIB e câncer? Porque faltam, assim, é um tema que merece, né, explicar, mas via assim de regra, se tiver autorização da equipe médica, por quê? Por que que no câncer, né, o câncer que é contraindicado absolutamente, né, é sanguíneo e linfático. Como é que funciona com os outros tipos? Bom, não é que o laser vai fazer mal, mas que existe uma linha de pesquisa deixa, né, as pessoas ainda não é indicado, é que pode ser que o ILIB corte o efeito da quimioterapia, tá? Mas em compensação tem estudos do laser junto com remédios de quimioterapia acelerando o resultado, melhorando, conseguindo matar as células cancerígenas. Tá? Então tem estudo para os dois lados. Por isso você tem que pedir autorização médica. O médico liberando, aí é mais tranquilo, entendeu? Porque qualquer coisa, intercorrência que aconteça, vão falar que é seu ILIB. Então faz isso, entendeu? Pede autorização médica, porque é isso. Tem estudo indicando, né, cisplatina, eu acho, um medicamento de químio com ILIB que dá super resultado, enfim, tá? E eu já vi pessoas até aqui se manifestando na live dizendo que os próprios alguns oncologistas, eles mesmos indicam para fazer ILIB e tal. Então, tá vendo que não tem uma resposta certa? Então, qual é a nossa atitude? Pedir autorização médica. Por quê? Porque é uma equipe que está tratando. Tem um tratamento convencional, você está vindo com um complementar, que é o laser. Então, ele vai ter a capacidade de verificar, poxa, tem esse tratamento depois que a gente começou, tá, sei lá, o resultado tá pior. Então, vamos suspender para ver se é mesmo? Aí melhor, entendeu? Ele vai, não, então, nossa senhora, o paciente está bem melhor, tá tudo melhor, né? E que eu acho que, via de regra, é o que acontece, tá? Mas tem que pedir autorização. A Neide falou, sou enfermeira. Então, Neide, você é enfermeira. Se você for investir no seu laser para trabalhar na tua área de atuação, eu tenho muito aluno enfermeiro, eles usam o EC, tá bom? É multiprofissional e para enfermeira é muito bom o EC. E aí é isso, não tem o pulsado, mas tá bom. Vai fazer laser acupuntura, entendeu? Agora, tipo, Heineken eu sempre usei, mas tem pouco tempo eu cheguei a usar, né? Eu comecei a dar aula, eu usei um pouco do Nogia sistêmico, mas agora eu estou aprofundando mais. Então, assim, você passa anos ali, entende? O pulsado é uma cereja do bolo. Se eu não tenho, você vai fazer muito bem o feijão com arroz com a frequência contínua e ainda pode usar aí para fazer todos os recursos que os enfermeiros fazem, tá? Então, para tratar, enfim, eu acho que o EC é mais indicado. Olha, o bem eu falando, você teria que usar azul de metileno antes de aplicar o vermelho. Nessa questão de ferida, né, e fechamento, às vezes tem que fazer o PDT junto, né? Mas eu não trabalho com PDT, então eu não fico falando porque é isso, tá? Por isso que quando a gente trabalha questões de boca, eu trabalho pela medicina chinesa. Zumbido, eu trabalho pela medicina chinesa. Você não vai me ver colocando o aparelho dentro do ouvido do paciente. E tem esse tipo de aplicação do fonoaudiólogo. Mas eu não sou fonoaudiólogo. Né? A mesma coisa o dentista, ele vai conseguir trabalhar. Ou a mucosite, o enfermeiro vai conseguir trabalhar. Mas ele faz... ele tem a área de expertise, entendeu? E aí... É meio complicado, às vezes, a gente entrar em outras... porque o laser é bom pra tudo. Mas tem que ter o cuidado, né? Tá bom? Jeff, se você já tá na comunidade, se conseguiu entrar, tá? A gente já vai divulgar, se for a mentoria, nós já marcamos, vamos fazer a divulgação, tá? Já temos
os 3 meses, as 3 datas, vamos divulgar. E se for o networking da comunidade mesmo, depois você me diz se você conseguiu entrar. A Elaine, ela me contou aqui na live que ela não conseguiu. Isso acontece no início, tá? Alguns alunos, o Facebook, gente, ele não é nada intuitivo, ele é bem complicado, né? Mas é uma comunidade onde a gente pode estar juntos e de forma fechada, a nossa turma tá lá. É a melhor plataforma para isso. Então, a gente utiliza essa plataforma. Mas eu entendo a dificuldade dos alunos, eu também no início tinha dificuldade, então até para se encontrar, né? Quando consegue entrar, pronto, aí tudo flui. Jeffs, depois você me conta se você tá dentro da comunidade do Facebook, tá bom? Porque hoje mesmo eu já postei conteúdo lá, tô acompanhando vocês. Agora, se for, ó, a minha equipe me mandou aqui, já avisou todo mundo da mentoria, tá? Ixi, travou aqui, fui mexer. Já foi enviado, gente, link por e-mail do Facebook para todo mundo. E a mentoria também foi comunicada, tá bom? Vejam o e-mail de vocês direitinho, tá? É isso. Já são 8h30, a gente terminou a nossa live, mas eu consegui passar por todo mundo, coisa boa, tá? É isso. Então, gente, eu vou deixar a live salva. Terça-feira que vem, 19h30. Eu vou abrir caixinha de pergunta, tragam temas, dúvidas. Eu respondo durante a semana. E se o tema for mais abrangente, que nem a Val colocou, dor de dente. Então, vamos trazer para cá, tá? E aí, essa foi minha sugestão aí de laser acupuntura e lib para dor de dente, tá bom? Eu acho que teve alguma pergunta de zumbido. Aqui, ó. Lia, zumbido no ouvido quanto Jaules. É isso que eu falei aqui, né? No ouvido eu não faço direto, aí tem a área ali de expertise para fazer. Eu trabalho pela linha da medicina chinesa, então eu vou trabalhar os órgãos afetados pelo zumbido e pontos locais que trabalham o zumbido. Mas que dá muito certo, eu fiz em paciente e o resultado foi ótimo. Combinei tudo isso com o ILIB, tá? Tanto na radial, o resultado foi maravilhoso. E depois, na época eu nem fazia, depois que eu comecei a fazer, a paciente voltou e eu fiz também na carótida, tá bom? É isso, gente. Obrigada a todo mundo. Boa noite e vamos interagindo, tá? Vou abrir caixinha e até semana que vem ao vivo. Beijo, tchau, tchau.